sintonia, até rima, né? Nós estamos aqui hoje para falar uma coisa comum a todo ser humano, que são os sonhos. Vai me dizer, você nunca teve um sonho? Não estou falando de pesadelo, estou falando de sonho, que é disso que nós vamos tratar hoje. Eu imagino que a gente ter um sonho agradável nos torna a manhã mais acalentadora. E às vezes quando o sonho não é tão agradável, também pode trazer algum ensinamento, alguma lição. Para falar de sonho, eu trago esse jovem aqui, que vai dar um oi aqui para os nossos internautas. Oi, oi. Fala um oi, fala seu nome e de onde você é. Meu nome é Pedro Madetá, eu sou de Portugal, Lisboa, mas vivo aqui em São Paulo há 2 anos e meio. 12 ou... Dois anos e meio. Nossa, então muito bem-vindo. Muito obrigado. Gente, é tão bom a gente trazer gente de outra cultura. Aqui, pegou aqui. Que assim, eu me sinto honrada com a tua presença no Sintonia. E agradeço a Cláudia Cardigo, que me apresentou o Pedro, da M11 Marketing, por trazer algo que vai enriquecer muito o programa Sintonia. Quem seria o Pedro, esse jovem bonitão que está aqui do meu lado? Ele é coach de vida e de carreira, certificado pela International Coach Federation, assim que fala? É isso, perfeito. Theta Healing, aí ele já me ganhou, tá? Porque Theta Healing é algo que me encanta. Trabalha com o subconsciente através da interpretação de sonhos, usando técnicas do yoga dos sonhos tibetano. Também me interessou muito isso. Deixa eu até ver a hora que nós estamos aqui começando o nosso programa. E os arquétipos e simbolismo de Jung, aumentando sua autoconfiança, a motivação e a autoconsciência. Pelo visto, nós temos muito que falar, nossa meia hora não vai dar, a gente começa o programa agora. Mas tudo bem, você volta, tá bom, Pedro? Com certeza, será um Pedro, prazer. nós vamos falar hoje como se pode mergulhar no subconsciente através dos sonhos. Me conta primeiro, como é que você começou a trabalhar com sonhos? E o que você era antes? Sim. Então, olhando ali para a câmera. Eu estou aqui no Brasil há 2 anos e meio, depois de passar por várias fases da minha vida, como engenheiro civil. Eu sou formado em engenharia civil, lá de Lisboa, e eu sempre me interessei por esporte. Então eu fui jogador de ténis e, além disso, fui professor de ténis. E fiz isso basicamente quando estava na faculdade, para ganhar assim um dinheiro extra, mas porque eu amava o desporto mesmo. E aí, no ano 2000, já depois de me formar, eu percebi que queria colocar em prática os ensinamentos que tinha começado a aprender em livros desde mais ou menos os 17, 18 anos. Livros de Carlos Castaneda, de Paulo Coelho, inclusive, de Osho, que foi uma pessoa que mestre, né? Me deu uma grande consciência que havia alguém que falava como eu pensava. E ele realmente transmitia coisas que eu não tinha acesso na minha educação católica, no meu colégio de jesuítas, inclusive, e me permitiu realmente abrir a mente para, no ano 2000, começar a meditar. As meditações do Osho são meditações muito dinâmicas que me trouxeram realmente uma consciência que havia outro estilo de vida possível para mim. Do que só essa matéria que a gente vive, né? Exatamente. Então, no ano 2000, tornei-me vegetariano, comecei a meditar e comecei a conhecer pessoas no mundo da espiritualidade que eu não tinha consciência nem conhecimento. Mas você já percebeu nessa época que você tinha alguma sensibilidade? Ou ainda não? Eu desde os 15 anos, quando os meus pais se divorciaram, eu comecei a lidar muito mais com o meu pai diretamente, que era uma pessoa extremamente emocional. E eu comecei a aprender técnicas de gestão emocional, inteligência emocional, sem saber, porque eu aplicava na prática. Ele era tão emocional e eu tinha que compensar o estado emocional dele. Então eu comecei a perceber que, a partir dos 15 anos, eu comecei a abordar a minha intuição, a minha capacidade cognitiva a nível subconsciente para lidar com emoções. E eu comecei a trabalhar como engenheiro civil no ano 2001 e em 2002 fiz um sabático em que fui para a Índia durante um ano. Ficou um ano na Índia? No ashram do Osho. Então aí aprofundei a meditação, tirei cursos de massagem ayurvédica, tirei vários cursos de várias terapias de Osho e basicamente a meditação tornou-se algo muito profundo na minha vida. E eu voltei da Índia, do estado de Maharashtra, em Pune, onde está o ashram do Osho, para Lisboa, onde abri uma empresa com um amigo meu de organização de eventos só virados para a espiritualidade. Ah, uma organização elevadíssima. Exatamente.
E a partir daí fiz durante isso mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e a partir de 2005 até 2018 trabalhei como mestre espiritual. Com? Um mestre espiritual em Lisboa não, em Portugal, comecei em Portugal e depois trabalhei em vários países da Europa. E onde vivi durante vários anos, em países como a Itália, como a Espanha, como a Alemanha. Eu sou meio alemão também, para acrescentar isso, a minha mãe é alemã, então eu sempre tive dupla nacionalidade. E isso também me abriu as portas para trabalhar com outras pessoas em outros países. E aí, voltando um pouquinho para trás, em 2001, com esse mestre espiritual, eu comecei a trabalhar com sonhos. Porque o trabalho dele funcionava da seguinte forma. Todas as noites, ele dava-nos um livrinho, como eu trouxe aqui. Você trouxe um livro para mim? Trouxe um livro para você. Ah, que delícia! Olha, tá vendo? É um livro já que... Já estou no lucro, hein? Chama-se A Arte de Sonhar, que é o título de um dos meus cursos. E é um livro em branco, para você escrever os seus sonhos, todas as manhãs, quando se levantar, para que se eu não lembrar do essa sonho? Memória possa estar escrita. Se não se lembrar, olha que lindo, gente! É um livro em branco que eu vou escrever os meus sonhos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Depois também vou te dar um presente. Muito obrigado. E quando você não se lembra dos sonhos, escreva como se levanta em termos de sensação. De sentimento, tá? Um sentimento, não é? Que isso muitas vezes vai dar aquele caminho para a memória física. Então, escreva esses sonhos. Que o sentimento é muito importante, por vezes mais importante do que a própria memória do sonho. E aí, ele dizia, todas as noites, você vai escrever os seus sonhos. Porque isso é uma ponte para o subconsciente. Para você resgatar memórias perdidas, traumas, questões que são reprimidas, não é? Essa foi a grande questão que Freud deixou para Jung, não é? As nossas repressões. Muitas vezes ele falava de questões sexuais. O sonho retrata exatamente aquilo que está no nosso inconsciente. Então... Exatamente. Sem filtro. Sem filtro, do ego. Né? Sem julgamento. Sem julgamento. Sem qualquer tipo de véu. Então, é uma mensagem muito, muito poderosa e quando eu falo dos sonhos, falo também do significado de cada sonho e interpretação de cada sonho. E aí nós conseguimos perceber aquilo que esse mestre espiritual começou a explicar, que é o autoconhecimento. Que é percebemos que podemos confiar em algo que não está aqui manifestado materialmente, mas que existe, que é a nossa energia, que é a capacidade de nós nos conectarmos com outros seres, sejam terrenos ou extraterrenos. Que bom saber que você acredita nisso. Sem dúvida. Eu adoro quando uma pessoa fala nesses termos. Porque a maior parte das pessoas acha que a gente veio para esta terra, este plano, come, dorme, casa, tem filhos, não tem, e vai embora e acabou. E é muito mais do que isso, não é? É muito mais do que isso e isso está explicado muito na física quântica. Já falámos sobre a MIT e outros, por exemplo, o Greg Brandon, que é um geólogo e cientista, fala muito de física quântica também, e é uma paixão para mim, e faz todo sentido, não é? Nós percebemos, através de vários conhecimentos da ciência moderna, que não estamos sozinhos, viemos todos da mesma origem, que é a origem da energia, que nos conecta a todos, somos todos irmãos e irmãs, e temos o poder realmente de compreender-nos melhor através do espelho do outro. E isso também está espelhado no nosso subconsciente. Que bacana! Nossa, é muito lindo isso aí, muito bom. Então aí você começou a trabalhar com os sonhos, se aperfeiçoou, e o que o fez vir para o Brasil para poder a gente desfrutar desse conhecimento? Olha, enfim, para contar um pouquinho da minha história, eu fui casado durante 7 anos, tive 2 filhos e em 2012 me divorciei. E aí houve uma grande mudança. 2012, para quem se lembra, foi um ano de grandes mudanças. Mas vocês percebem, né, que tem sempre uma pista, um start, um tiro que faz a pessoa mudar a vida, né? Sem dúvida. Seja uma doença ou uma separação, alguma coisa acontece. Foi aí que você veio para resolver tomar essa decisão? Foi aí que a minha vida começou a mudar. Então, eu comecei a mudar o meu trabalho prático com esse mestre espiritual e acabei por, em 2018, depois de me formar em coaching de vida e de carreira, perceber que eu queria sair daquele país. Eu estava na Itália, naquela altura, e eu percebi que queria sair. Eu tenho aqui família, tenho o meu irmão que vive aqui, e a minha mãe viveu aqui durante 12 anos, quando ela era adolescente, dos 7 até aos 19 anos. Ela viveu no Brasil, em várias cidades, desde Santos a São Paulo e em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E aí, eu não sei, o meu irmão já me chamava há muitos anos, ele já está aqui há 10 anos, eu resolvi experimentar. O Brasil é um país místico, né? Porque é muito místico, é uma energia
que eu muitas vezes me reporto a 1500, de Pedro Álvares Cabral. É mesmo? E aquela sensação que houve quando ele pisou a terra, quando ele sentiu a energia da Gente, a gente tem que agradecer ao Pedro, viu? Porque o outro Pedro, que foi o responsável por descobrir aqui, né, Pedro? Exatamente. E, como é evidente, houve um declínio na honra, digamos assim, dos portugueses pelo mundo. Acho que fizeram muito mal e trouxeram muito sofrimento. Mas também fizeram algo que eu acho que é positivo. Eu só sou grata, eu não foi vejo realmente lado aquilo que temos hoje. Para mim, eu sou super grata. Agora vamos ao nosso ponto. Vamos. O que são os sonhos e para que eles servem? Presta atenção, hein, gente? Sim, então os sonhos... Pode olhar lá para o nosso intervalo. Sim, os sonhos são basicamente uma comunicação do nosso subconsciente. São uma ponte entre o nosso consciente e o nosso subconsciente. E quando nós conseguimos compreender o que vai dentro dos sonhos, ou seja, as mensagens, através dos arquétipos e através dos simbolismos, nós conseguimos perceber um pouquinho melhor aquilo que está dentro de nós próprios. E daí nós começamos a conhecer-nos a nós de uma forma completamente diferente. Eu já curei doenças, eu já percebi como alinhar a minha vida com o meu propósito. Consegui entrar em relacionamentos não só profissionais como de amizades, através dos sonhos. Dos sonhos? Dos sonhos. Eu há bem pouco tempo percebi que tinha que tomar um medicamento para uma situação que eu estava específica e o médico, passado 2 dias, diz: olha, você devia tomar esse medicamento. E eu disse: eu sei, porque eu já sonhei com isso. Isto foi uma coisa que aconteceu há uma semana atrás. Então, existem comunicações que nós podemos fazer com pessoas que já partiram, com pessoas que são mestres espirituais que também já partiram. Eu já tive conversas com Buda, conversas com Osho, através dos meus sonhos. E são comunicações que, quando nós acordamos, nós dizemos: nossa, há aqui qualquer coisa que é muito profundo. Não é simplesmente uma conversa que nós temos em que estamos a julgar, estamos a medir as nossas palavras, estamos a querer controlar a fala, estamos a querer, muitas vezes, sem querer, escutar aquilo que nos convém, em vez daquilo que realmente está a ser dito. E nos sonhos não existe isso. Existe realmente uma grande diferença entre o nosso estado acordado e o nosso estado de dormir. Aquela realidade que a gente cria como quer, e o sonho que vem no inconsciente vem involuntário, né? Você não dirige o sonho, vem direto, e vem sem o filtro do ego. Quando nós conseguimos remover o ego, os julgamentos, os padrões mentais, as crenças limitantes, aquelas noções pré-concebidas daquilo que é certo ou errado, deixam de existir. Aquilo que acontece é sonho claro, sem filtro, e a comunicação é direta. Não é aquela que tenta ser manhosa, que tenta ser condicionada, simulada, não é? Com máscaras. Nós carregamos tantas máscaras. Não é? Nos sonhos não temos máscaras. Então é isso que são os sonhos e para isso que servem, não é? Para nós tomarmos consciência que existe muito mais do que aquilo que nos apresenta no mundo material. E eu posso dizer já aqui, só para os matemáticos como eu, que são engenheiros ou que são matemáticos, se nós vivemos durante 90 anos, digamos, uma média, não é? 1/3 dessa vida, desses 90 anos, são feitos a dormir. São 30 anos a dormir. E para quem já fez os cálculos como eu, nós sonhamos durante mais ou menos 3 horas por dia. Prefaz 11 anos da nossa vida. Ora, se alguém inventou os sonhos, colocou dentro do nosso subconsciente essa comunicação e nos fez sonhar durante 11 anos, se fizermos a média dos 90 anos de vida, não é por acaso. Tem que ter um significado, tem que ter um significado. Então é esse o estudo que eu tenho feito desde 2001. Já dou cursos. E você atende com a pessoa relatando o próprio sonho e aí vocês interpretam juntos e descobrem o X da questão. Exatamente. Muitas vezes as pessoas dizem um sonho que tiveram a semana passada, que reportam uma experiência ou um trauma quando a pessoa era criança. Muitas das questões, e também falando do Theta Healing, que nós experienciamos hoje em dia como seres humanos, digamos adultos, reportam-se a traumas que tivemos durante a nossa infância, principalmente dos 3 até aos 7 anos. Eu preciso só falar o que seria esse Theta Healing. Sim. Porque como você fala meio rápido, Theta Healing, a pessoa... Sim. Theta Healing é uma... Conta aí para nós. Eu já trouxe até aqui, é uma ferramenta de cura onde induzimos uma frequência Theta, por isso é que se chama Theta Healing, portanto, em inglês, a frequência tética, uma frequência bem baixa, que varia entre os 0 e os 3 Hz, ou ciclos por segundo, em que conseguimos induzir, como o estado hipnótico ou o estado de regressão, a induzir uma frequência que nos leva a estar mais próximos do nosso subconsciente. Daí, a cura acontece no subconsciente
através das mensagens que estão lá guardadas para que nós consigamos perceber porque é que temos esses traumas e de onde é que eles vêm. Muitas vezes os traumas estão completamente subconscientes, nós não temos consciência deles. Eu imagino que a maioria, né? Então, através dessa técnica de indução de uma frequência teta, nós conseguimos resgatar padrões mentais, frequências que nos estão a bloquear, sistemas de crenças limitantes, para nós curarmos aquilo que está a acontecer hoje em dia, mas que é uma memória que está guardada desde anos e anos e anos, e quem sabe, que eu acredito, vidas. Eu queria até acrescentar sobre o Theta Healing, porque eu também já fiz alguns cursos que eu quero citar aqui com minhas mestras, a Tânia Rainha e a Luciana Guarino. Gostaria de ir para os Estados Unidos estudar com a Havaiana Steibel. O Theta Healing tem uma chamada assim, ó, é o lugar do Criador de tudo que é. Eu amo essa frase, não é? Exatamente. Que você penetra no subconsciente, vai cada vez mais entrando no ser humano e lá está o Criador. Que coisa melhor? E lá se opera a cura, né? Então você usa também técnicas de Theta Healing quando você... Sem dúvida. Eu não consigo dissociar às vezes uma técnica da outra porque acaba por ser o meu trabalho. É o kit. Não é? É o kit. E você é sensitivo, né? Exatamente. Você tem essa sensibilidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Só de olhar para os olhos dele assim, a gente percebe que a energia é bem diferente do que a gente vê para ele, não é? Sim, muito bom. Quais são essas... Então, essas são as ferramentas que você mais usa. Sim. É o Theta Healing, o que mais? O Theta Healing, o coach, a meditação e a interpretação de sonhos. São as 4 vertentes do meu trabalho que muitas vezes eu coloco numa só ou faço separadamente. Portanto, dou cursos e sessões de interpretação de sonhos, faço processos de coaching e em tudo isso coloco o Theta Healing e a meditação. A meditação para mim é algo que não dá para... E para quem é agitadinha assim, Ariana, que não tem foco, que faz 1000 coisas, tem cura? Tem cura. Eu tenho várias meditações no aplicativo. Eu preciso, gente. Chamado Insight Timer e nesse aplicativo tem várias meditações que são gratuitas, inclusive a pessoa pode baixar o aplicativo e é uma questão de alinhar a frequência eletromagnética para que você consiga equilibrar as emoções e os pensamentos. Portanto, nós temos 4 corpos, eu falo sempre dos 4 corpos e acrescento sempre um quinto, e vou explicar já. O primeiro corpo é o corpo físico, onde temos que alinhar principalmente o sistema endócrino, as principais glândulas do sistema endócrino. Sim, com certeza. Começando pela pineal e pela tireoide, também passando pela thymus e também as suprarrenais, onde o cortisol e a adrenalina são gerados, e esse corpo físico tem que estar em harmonia para que esses hormônios sejam liberados nas quantidades certas. Também temos a melatonina, que eu falo muito nos meus cursos dos sonhos, que é importantíssimo para a higiene do sono, para a pressão homeostática do sono, para o ciclo circadiano. Portanto, são questões mais de nós estarmos alinhados com os ciclos da natureza, principalmente. E depois eu utilizo realmente a meditação, o coaching, e o coaching é um processo muito mais prático. É um processo que a pessoa me diz, olha, tenho um objetivo, e não sei como lá chegar. E eu acabo por fazer o mesmo, porque eu acabo por dizer à pessoa, você quer chegar a esse objetivo, mas vamos ver o que está bloqueado. O que está impedindo, o que é que não chega, o que é que não dá para você chegar a esse espaço. Então temos que utilizar a meditação e o Theta Healing. É invariável. E dessa forma construímos realmente um plano e um mapa para a pessoa realmente encontrar esse equilíbrio. Então eu estava a falar dos 4 corpos, o corpo físico, depois temos o corpo mental e o espírito e o emocional. Como somos seres psicossomáticos, uma emoção gera um sentimento, uma emoção gera um pensamento gera uma emoção. Sim. Eles andam um com o outro. Você estava falando dos 4 corpos, então o físico, depois nós vamos para o emocional e o mental. E depois vamos para o espiritual. Não é? O espírito que Volta um pouquinho, fala do mental. Sim. E fala só um pouquinho do mental. Então, o mental é um corpo que nós temos que fortalecer todos os dias. Porque muitas vezes o que acontece, também a nível subconsciente, a nível inconsciente, digamos, muitas vezes os pensamentos não são nossos. Nós estamos a captar pensamentos a nível dessa frequência de pensamento, que muitas vezes não são nossos, e nós temos que realmente fortalecer cada vez mais. É um dos pontos mais fulcrais, mais pontuais para que nós conseguimos ter esse equilíbrio. É o nível mental. Estamos a ser bombardeados diariamente por venda isto, compra aquilo, este curso online, mídias sociais, aqueles mídias sociais, os novos mídias sociais que aparecem aí todos os dias, e nós temos que nos proteger. Nós temos que proteger. Eu falo bastante de proteção através da geoterapia, que são os cristais,
a proteção através dos óleos essenciais, que é uma Nossa, aromaterapia. maravilhoso. Trabalho há anos com óleos essenciais, eu tive resultados incríveis. E os cristais para mim são uma grande fonte para que nós possamos realmente fazer essa não só mental, mas psíquica, não é? A energia de proteção da psique, para que nós possamos realmente conseguir atravessar principalmente estes momentos de incerteza de uma forma mais fácil. Entendi. Então já falamos do físico, do mental e emocional, e agora vem o espiritual. Espiritual, que é o quarto corpo que as pessoas muitas vezes não têm noção e não trabalham. E ignoram, corpo... na realidade, né? Quantas pessoas falam assim, ah, espiritualidade... Exatamente. Então, para quem é religioso, eu aconselho as pessoas a orarem. Sim. A fazerem os rezos. Não é? Na linhagem que for. Eu não sou contra nenhuma religião, nem orientação espiritual. Então, você faça aquilo que lhe der mais alento para você acalmar esse espírito, para você conter a energia áurica, para que ela não se dissipe e ela não atinja pessoas que não merecem a sua energia. Pessoas tóxicas, né, que às vezes querem influenciar as outras pessoas. Não posso falar gente porque eu não estou suscetível a isso. Exatamente. As pessoas andam com buracos energéticos. O que é que isto quer dizer? Que têm um vácuo que elas nem sabem porquê, mas que sentem-se incompletas. E elas muitas vezes têm que retirar essa energia de algum lado para manter ali um equilíbrio que não é permanente. Não é? Então, o que eu quero, o que eu estou aqui à procura, é uma coisa mais permanente, para que você tenha um equilíbrio a longo prazo, não a curto prazo. A curto prazo é fácil, você toma aquele medicamento, faz aquela terapia, mas eu quero compartilhar conhecimentos que levam a esse longo prazo para que seja mais estável, para que as pessoas também não dependam umas das outras, nem de terapias, nem de mim, nem de terapeutas. Sejam autossuficientes, né, Pedro? Medicamentos, sejam autossuficientes. Você fala de medicamento. Eu não tomo remédio, eu tomo sim Veleda, homeopatia, agora estou tomando remédio quântico. Que eu comentei com você do Dr. Sérgio Areias, que é um quiroprata, medicina chinesa, tudo de bom. E ele, junto com um parceiro, eles estão produzindo remédios quânticos dentro de uma... Não é de vidro, porque o vidro, você acredita que o vidro sofre influências ao redor? E estando num pote de metal, não. Então eu estou super interessada e vocês vão em breve ter essa consulta aqui comigo. Consulta não, essa informação aqui com a gente. Então, só para terminar, o quinto corpo que eu costumo dizer às pessoas é o corpo sonhador. Sonhador? Sonhador, que eles em inglês chamam Dream Body. Ah, é? Que é basicamente o sonho que nos permite navegar, não só a nível energético, como, por exemplo, as viagens ou desdobramentos astrais, que eu também falo muito, ou na própria psique, onde nós temos os próprios sonhos. Então, esse corpo não é um corpo físico, não é um corpo mental, não é um corpo emocional. Mas é algo que existe, é um corpo que funciona com o corpo espiritual, mas que se utiliza no mundo onírico, no mundo dos sonhos, como corpo sonhador. Corpo sonhador. Eu fiz um curso que eu estudei os 7 corpos que teria o Acme e o Búdico. E esse aí não estava incluído. Então você está me dando uma informação muito valiosa que eu vou acrescentar aqui aos meus conhecimentos, né? Qual é a diferença de um sonho lúcido e de uma viagem astral? Nós vamos ter que correr aqui com as nossas informações porque a gente tem pouco tempo. Sim. Essa é uma pergunta que me fazem muito porque, através do yoga dos sonhos tibetano, eu basicamente tenho 3 vertentes no meu trabalho a nível de sonhos. São os conhecimentos ancestrais, que já vêm das tribos e das comunidades mais indígenas dos países, como por exemplo a Sibéria, a América do Sul, Norte da América e também da Austrália. E além disso, trabalho com aquelas influências de Jung, através dos arquétipos e simbolismos. E mais recentemente descobri realmente o yoga dos sonhos tibetano. Foram escrituras que Buda deixou há 2500 anos atrás para instruir os seus discípulos, para trabalhar com sonhos lúcidos, com um único objetivo: expansão espiritual, autoconhecimento, para eles se desenvolverem a nível espiritual. E então, essa questão do yoga dos sonhos tibetano realmente me permite trabalhar com sonhos lúcidos de uma forma muito prática mesmo. Dizendo, em primeiro lugar, que todos os sonhos são um reflexo do nosso subconsciente. Todas as partes do sonho são uma parte nossa. Portanto, muitas vezes as pessoas sonham com outra pessoa. Estão a sonhar com uma projeção da energia de outra pessoa em si própria. Não sei se faz sentido. Ou seja, a pessoa não é a pessoa que nós estamos a sonhar, mas é uma projeção
nossa, dessa energia, para que nós possamos aprender com essa projeção. Isso é uma parte nossa. Agora, uma curiosidade. A gente tem alguns sonhos inexplicáveis, completamente doidos. Sim. A que você atribui isso? Atribui sempre a uma comunicação do nosso consciente. Tem sempre sentido. Tem sempre Tem sentido? sempre sentido. Isso é uma busca que eu tenho feito e eu nunca houve um sonho que eu não tenha compreendido. Eu vou ter que falar com esse cara, gente. Que eu não tenha ajudado a pessoa a compreender um pouquinho melhor daquilo que está a acontecer hoje em dia ou algo que tenha acontecido no passado. E muitas vezes também, premonitoriamente, nos dá uma noção daquilo que pode acontecer no futuro. Sonhar com coisas que podem acontecer, eu compreendo, com o que já aconteceu eu compreendo, mas às vezes eu tenho alguns sonhos que não tem pé nem cabeça. Mas isso é na sua compreensão. Mas se falar um pouquinho com um especialista, pode começar a perceber que faz sentido. E repare, eu quando interpreto um sonho, nunca digo esta é a interpretação do sonho. Eu digo, esta é a minha interpretação do sonho, porque o sonho é seu. O sonho foi você que sonhou. Eu não posso estar a dizer o que é certo e o que é errado, mas posso construir uma narrativa que explique um pouquinho do sonho, mesmo que a pessoa sonhe com um dinossauro que está a surfar numa onda com uma nave espacial por baixo. Sabe? Tem tudo um significado. Tem tudo um significado. Vou querer saber, tá? Depois eu conto para vocês. E aí estamos a falar de sonhos lúcidos e viagens astrais. A viagem astral. É uma questão que muitas pessoas só com a experiência compreendem. É difícil explicar. Mas é uma experiência que tem duas vertentes muito específicas. O sonho lúcido é um sonho onde nós estamos acordados, estamos com um nível de lucidez dentro da psique. E a psique não é governada pelas leis da gravidade. Ou seja, quando nós estamos no sonho normal, nós conseguimos voar, nós conseguimos induzir, quando estamos lúcidos, um movimento, uma ação, não é? Uma atividade entre as vertentes do sonho, enquanto que na viagem astral nós estamos regidos pelo astral. Por isso é que se chama viagem astral ou desdobramento astral, onde muitas vezes involuntariamente nós somos colocados numa situação para nosso aprendizado, ou para ajudar a situação que está a acontecer naquele momento, ou para nós aprendermos qualquer coisa para nós próprios. Mas é uma questão involuntária e que nos mexemos realmente no mundo do astral. São experiências muito diferentes, eu já tive várias experiências dos dois tipos e realmente só tendo essa experiência é que você compreende perfeitamente. Muitas vezes as pessoas me dizem, será que eu tive uma viagem astral? Será que eu tive um sono lúcido? Eu digo, se você não tem a certeza, então não teve. Quando acontece, é tão real, é tão real, é tão óbvio que a pessoa sabe o que é que está a acontecer. Eu vou começar a prestar atenção, inclusive vou começar a anotar tudo, né? Que ótimo. Tem uma hora melhor para a gente meditar e como que a gente pode achar que a meditação nos leva a nos conhecermos melhor a nós mesmos? Sim. Existem várias meditações para vários objetivos. Nós temos meditação para foco, temos meditações para acalmarmos o espírito, temos meditação para algum processo mais físico, como expressão emocional. Então, as várias meditações devem ser praticadas em várias e diferentes alturas do dia. Por exemplo, existe uma meditação, para quem conhece as meditações do Osho, chamada meditação dinâmica de Osho. É uma meditação que deve ser praticada entre as 6 e as 7 da manhã. Também é uma meditação que demora 1 hora. 1 hora? 1 hora. Porquê? Porque nós acabamos por ativar o nosso sistema límbico, o nosso sistema nervoso central para expressão emocional e para nos acordar. Então, se você fizer essa meditação à noite, você não vai conseguir dormir bem, não vai conseguir relaxar. Então, esse é um tipo de meditação. Se for uma meditação, por exemplo, para relaxar o corpo, pode ser feita a qualquer altura do dia. Mas se for uma meditação para induzir um sono profundo, um sono regrado, um sono que permite você ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio dos hormônios, para ter um detox natural do corpo físico. Portanto, todas as noites nós desintoxicamos o corpo físico, principalmente nas primeiras 4 a 6 horas, depois de adormecermos. Então, essa meditação deve ser praticada antes de dormir. Eu vou fazer uma lista, gente, depois eu vou pegar com o Pedro exatamente qual que serve para quê e a gente vai partilhar aqui. Podemos, Pedro? Com certeza, eu tenho essas meditações já gravadas, disponíveis gratuitamente. E aí eu tenho aquela minha lista, eu coloco à disposição, porque é muito interessante, muito enriquecedor, né? Sem dúvida. Bom, nós temos que terminar o nosso programa, infelizmente, porque o tempo voa. Acho que a única má notícia que o Sintonia, nesses 5, 6 anos de apresentação de talk show, que eu posso trazer é que ele termina antes que eu tenha esgotado tudo que eu quero saber do meu entrevistado.
Saber de sonhos é uma coisa assim, fantástica e eu já tenho uma lista de sonhos que eu quero comentar com ele. Você acha que ele vai ficar livre de mim tão fácil? Não vai não. E você que tem interesse, de repente, a desvendar os seus sonhos, quer deixar aqui um telefone e falar onde te acha? Sem dúvida. O mais fácil é através dos mídias sociais. O meu username, não é? É Wahido Marata, W-A-H-I-D-O M-A-R-A-T-A. É um nome espiritual, é o nome espiritual que eu recebi do Osho, em 2001. Tá. E para quem quiser aprofundar, pode me contactar também através do e-mail pedro@realidadespositiva.com. Esse é o nome da minha empresa. Realidadespositiva.com. E, enfim, eu tenho todos os meus contactos, não só telefónico como também no WhatsApp, e a pessoa pode me contactar. Vamos trocar ideia com o Pedro. Eu só queria saber mais uma coisa. Por exemplo, uma criança que assiste muito esses joguinhos, esses filminhos, os jogos que se pega no celular da criançada, são tudo de matando. Isso pode influenciar na qualidade do sono dele e se transformar em pesadelo? Sem dúvida. Tudo aquilo que nós absorvemos a nível visual, que representa 70% da nossa energia sensorial, é a visão, torna-se algo que muitas vezes é uma memória subconsciente. E não é por acaso que as pessoas normalmente veem um filme e na noite, depois de verem esse filme, sonham com parte desse filme. Especialmente criança, né? Principalmente criança, que absorvem tudo aquilo que está ao seu redor. Então, preciso ter muito cuidado. Eu, por exemplo, eduquei os meus filhos com música de Mozart, com que é na vibração diferente, né? De 432 Hz ao invés de 440, né? Exatamente, exatamente. E então, nós podemos ajudar os nossos filhos, as nossas crianças, para terem uma absorção de mensagens, não só visuais como auditivas, que lhe permitam descansar à noite, para que não tenham pesadelos. É muito normal as crianças terem pesadelos, e é muito fruto daquilo que elas veem, e principalmente quando os pais não têm controle daquilo que aparece de um momento para o outro, seja numa banda desenhada ou seja num filme. Então é preciso ter muito cuidado. Normalmente é melhor os pais verem primeiro qual é o filme aquilo que o filho vai ver, porque isso realmente condiciona. E isso não é só com crianças, isso é connosco adultos também. Também, né? Preciso ter muito cuidado. Mídias sociais, aquilo que vemos, as palavras que falamos, tudo tem poder. Tudo tem uma frequência e nós temos que ter realmente atenção a essas questões para que possamos ser pessoas mais equilibradas. O Pedro, nós somos pura energia. Isso alguém vai discutir? Porque a gente pode discutir um monte de outras coisas. Agora tem fatos que não se discute, contra fatos não tem argumento. Sim. E se a gente é pura energia, nós somos 70% de água no corpo. Se a gente vai ficar ouvindo coisas ruins, música ruim, informação distorcida, é claro que o nosso corpo vai adoecer. Não é? E como nós falámos do Dr. Emoto, não é? O Masaru Emoto, pois é. Como a água reage simplesmente a palavras escritas. Falando então, palavras bonitas, a água cristalizava de uma maneira. Exatamente. É lindo esse trabalho, né? Se vocês quiserem saber, Masaru Emoto já foi para outro plano, mas deixou um legado maravilhoso. Você se sente na sua missão, Pedro? Cada vez mais. Me sinto na missão de ajudar as pessoas a desvendar um pouquinho mais quem elas são, o seu propósito, a sua missão de vida, e ajudá-las numa guiança que leve realmente as pessoas a serem mais felizes. Para mim, a felicidade não importa do que é que você faça, não importa onde você vive, se você é feliz, para mim já resolveu a vida. Tá? E é isso que eu quero cada vez mais na minha vida, e também compartilhar esses momentos de felicidade para que as pessoas possam aprofundá-los e serem cada vez mais felizes. E a gente emana, né? A gente emana. Assim como a gente emana o mau humor, a contrariedade, a coisa tóxica, a gente emana alegria, felicidade. Por isso que eu falo, um sorriso é de graça, não é? Bons pensamentos são mais leves do que maus pensamentos. E o que está esperando para ser feliz, não é? Exatamente. Você poderia deixar uma mensagem curtinha para os nossos internautas, Pedro? Olha, vem-me agora que a nossa energia e frequência eletromagnética do corpo emana do coração, naquele formato Taurus que muitas pessoas já conhecem. E hoje em dia os cientistas só conseguem medir até 2 metros essa energia, mas eles acreditam que é infinita. Então, cuide dos seus pensamentos, cuide das suas emoções e veja onde é que você pode melhorar a sua vida para desbloquear aquilo que é o seu dom. Ofereça o seu dom
naquilo que você faz, nos seus relacionamentos, na sua profissão, e seja feliz. É aquilo que eu desejo a todos. E eu queria te oferecer agora o que eu sei fazer, que é música, né? Todo mundo sabe que eu sou pianista. Então você vai escolher, ó, esse aqui, ele é o Sintonia, que são composições minhas que eu recebi pronta. Se você me perguntar assim, como que eu fiz essa música, não sei. Já escolhi. É isso. Já escolheu? Sim. Ah, eu ia falar porque esse aqui foi o primeiro sempre é uma tentativa, e esse é a louca que resolveu cantar, depois de 50. Tô sempre criando, sempre fazendo uma coisa. Você já escolheu esse? Já escolhi porque quando estamos em sintonia, então as mensagens É o nome do são programa, muito é o claras. nome do Sem dúvida. Muito obrigado. Muito grato. Pessoal, vocês percebem que há muito que aprender nesse mundo. E assim como o Pedro disse que está na sua missão e que ele se sente feliz de ver as pessoas felizes, eu queria falar uma vez para vocês aqui. Eu até me emociono, sabe, Pedro? Que eu tenho esse espaço que a All TV me oferece através do Luquete, que é o dono, e poder trazer para vocês sempre alguma coisa que vai despertar, provocar um pensamento, uma reflexão e uma busca. Então, busque o significado do seu sonho. E se precisar de ajuda, nós temos aqui o Pedro Marata, que está à disposição de vocês. Super obrigada pela sua presença. Pedro, muito obrigado. Nós estamos com todos os cuidados, a mais de 1 metro de distância. Tirei a febre dele quando chegou, tá tudo certo. Daqui a um tempo a gente vai ouvir isso aqui e falar, mas o que é? Por que tinha que tirar a temperatura da pessoa quando chega nos lugares? Vai passar, não vai, Pedro? Sem dúvida. Sem dúvida. Vai passar. Em outro plano já passou, é que ainda está chegando aqui. Obrigado e até a semana que vem, que também tem coisa muito boa. Muito obrigado. Beijo pra vocês. Beijos.